Olá, está começando mais um TVT. No programa de hoje vamos falar sobre um grupo de artistas de Ribeirão Preto que se reuniu para desenhar em quadrinhos personagens e lugares marcantes da cidade. O projeto Ribeirão Preto em Quadrinhos, também conhecido como RPHQ, é uma revista que teve sua primeira publicação em 2012 e está na terceira edição. Nossa equipe de reportagem foi até o lançamento da última edição da revista, que reuniu idealizadores e diversos fãs. Veja na reportagem. Uma das brincadeiras de infância era a história em quadrinhos. A minha paixão já é bem antiga, eu tenho desde 1994, foi quando meu pai me deu a primeira HQ do Homem-Aranha. Era daquelas formatinho, aí desde sempre ele sempre me dava HQ, depois eu me interessei por mangá por causa de Cavaleiros. E hoje eu tenho coleção, já devo passar mais de uns 600 quadrinhos. Ó, uma paixão que infelizmente eu não sei desenhar, mas se eu pudesse era uma coisa que eu queria muito fazer, que quadrinhos é uma paixão imensa, eu gosto bastante. Desde pequeno, quando eu assistia os desenhos animados na TV e eu fiquei sabendo que eles eram baseados em alguma fonte, eu procurei e comecei a descobrir sobre o Batman. X-Men. Homem-Aranha. E foi surgindo essa paixão. E Ribeirão criou uma história diferente, a RPHQ, com histórias da própria cidade. Eu tô aqui com o Renato Andrade, que vai contar um pouquinho dessa terceira edição que está sendo lançada aqui, nesta livraria e um shopping em Ribeirão Preto. Conta um pouquinho pra gente. É um projeto que deu certo, né? Começou meio em boteco, mesa de bar, o primeiro, aí teve patrocínios bacanas, a gente resolveu fazer o segundo, e aí para fechar a trilogia, tá saindo agora o terceiro aqui, né? Foi bacana porque eu moro em Bonfim Paulista, então eu fiz sobre Bonfim Paulista, e cada um fez alguma coisa sobre a cidade de Ribeirão Preto. A ideia é essa, é retratar Ribeirão em quadrinhos. Conta um pouquinho da sua história. Eu sou cartunista, chargista, ilustrador. Atualmente eu faço charge para o Jornal da Cidade, eu trabalho com publicidade também, com ilustração, livro infantil. Então a minha trajetória sempre foi ligada ao desenho. Desde pequeno eu gosto de desenhar e fiz disso minha profissão, né? O pessoal fica desenhando, tem muito trabalho, não se organiza não se reúne para conhecer isso aqui. É uma ótima oportunidade para o pessoal reunir, trocar ideia de estilos e todas essas coisas. E tem também a parte de resgate de personagem, de fatos históricos que tem aqui também, de muita coisa da nossa cidade. Para entender melhor o projeto, convidamos o cartunista e coordenador do RPHQ, Cordeiro de Sá. Sá, a gente agradece a sua presença aqui no TVT e para começar a gente queria saber como surgiu a ideia de criar o projeto Ribeirão Preto em Quadrinhos. A ideia ela veio surgindo, né? Como o Renato disse agora há pouco aí na entrevista, foi de conversa entre amigos, né? Então a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa que reunisse as pessoas de Ribeirão. Sempre reconhecemos que Ribeirão tem muitos talentos, né? E vinha a ideia de tentar juntar essas pessoas e não saía. Aí um dia eu estava vendo uma revista que era um compêndio de uma tira curitibana que chama O Gralha. O Gralha é um super-herói curitibano que se veste, parece um cara de trenzinho, né, vestido de bichinho, assim, ele se veste de gralha, enfim, e sai enfrentando os inimigos lá de Curitiba, né? Então tem uma questão muito regional. E aí meio que eu me toquei disso, eu falei, poxa vida, né, a gente tinha que fazer a Ribeirão se orgulhar de virar história em quadrinhos, como o pessoal de Curitiba está curtindo fazer o Gralha.
Inclusive o formato da revista ser deitadinho, né, ser paisagem, é uma homenagem ao Gralha, que também é deitadinho, né, tem uma citação aí escondida. E essa revista fazia vários estilos, várias formas diferentes de estilo de arte e de roteiro, e a gente meio que seguiu, não copiou, né, mas seguiu esse caminho que o pessoal curitibano lá mostrou pra gente. E muitas pessoas, elas participam da produção da revista, né? E qual que é o papel de cada um? A ideia é juntar os artistas, né? Então a gente trabalha hoje, nos 3 volumes da coletânea, a gente tem 73 pessoas envolvidas, né? E aí a brincadeira é a seguinte, um faz o roteiro, passa para o outro que desenha, aí aquele que desenha às vezes é roteirista também, então faz um roteiro de uma outra história que outra pessoa desenha. Na coletânea tem histórias que a mesma pessoa desenhou e fez a arte, né? Desculpa, escreveu e fez a arte. Mas a grande maioria é uma mistureba, né? Coloristas, arte finalizadores, então cada um faz um pouquinho, né? Sá, e quais foram as etapas desse projeto da RPHQ? Bom, a primeira etapa foi a gente modelar o projeto, né? O projeto não saiu assim, quer dizer, teve a ideia, teve essa coisa de fermentar essa ideia, depois transformar isso num projeto mesmo, com justificativa, com objetivos, né? Cada fase de como seria o cronograma, enfim, orçamento, e correr atrás de patrocinadores. Aí, acertados o prêmio de incentivo que a gente teve da Secretaria Municipal de Cultura de Ribeirão Preto e o patrocínio principal, que foi do Senac, a gente foi atrás dos apoiadores, né? Aí é uma lista bem grande que tem lá na nossa fanpage, todo mundo está citadinho ali, né? Depois disso foi distribuir os temas, chamar as pessoas e distribuir esses temas. Aí a gente fez mais ou menos como um amigo secreto. Então tinha lá lugares da cidade, personagens e situações. Aí misturou, cada um pegou 3 e vai fazer o roteiro. Aí tinha um prazo para fazer o roteiro. Vem o roteiro, eu fui o editor desse material, né? Então o roteiro vinha, eu passava, se precisasse de alguma adaptação, pedia pro roteirista fazer, ia pro artista, e daí o artista fazia a quadrinização, se tivesse um colorista, alguma coisa assim, passaria para ele. Voltava pra gente, vai para o projeto gráfico, né, para a pessoa que estava editorando o material, impressão e depois correr atrás de divulgação, né? Para isso a gente usou muito o Facebook e vários eventos de lançamento. Sempre o primeiro em Ribeirão, mas outros em outras cidades, inclusive em São Paulo, durante Virada Cultural Paulista e coisas assim, para dar visibilidade para a revista, né? E como que vocês fizeram para escolher os personagens e os locais de Ribeirão Preto que seriam retratados? Não, foi conversando, né? O que será que precisa ter em Ribeirão? Precisa do Chopeduto, beleza. Pedro II precisa. Precisa do Seu Quinzinho. Quem mais, gente? Vamos lembrar, né? E foi um grande brainstorming. Algumas pessoas, enquanto escreviam os roteiros, falavam, não, aqui tem que entrar tal coisa. E discutia. A gente só tomou cuidado para não repetir muitos lugares, né? Quem acompanhou o número 1, 2 e 3, vê que tem bastante Pedro II, né? Que é o nosso grande cartão postal. Né? Mas na maioria dos casos a gente tenta não ficar repetindo lugares e personagens. Sócrates também aparece 2 vezes, assim, as pessoas. Então tem uma certa liberdade também, né? Não pode, isso é assim. Às vezes não perdi um pouco, apesar de ter direcionamento, tinha liberdade para fazer. E você disse que existe uma série de apoiadores. O Renato disse na reportagem que logo no começo o grupo conseguiu patrocinadores. Como que é manter esse projeto financeiramente? É difícil ou a cidade abraçou o RPHQ? Acho difícil responder essa pergunta, assim, o que é difícil de manter, né? Não teve assim, falar, a gente foi procurado por patrocinadores? Não, né? A gente teve que correr atrás, então acho que é difícil, né? Mas teve uma aceitação legal, a gente teve bastante gente apoiando esse material. E quanto ao destaque, a revista ela já foi premiada? Já teve? A gente teve uma coisa muito legal que foi, assim, a gente tem 2 avaliadores aí de desempenho do trabalho, né? O primeiro é a quantidade de fãs no Facebook. A gente foi assim, sempre pinga, sempre vai pingando, sempre aparece alguém, mesmo quando a gente não está com evento, sempre alguém vai curtindo. Então a gente já tem quase 3 mil fãs na fanpage, né? Para um projeto como esse é bastante coisa. Né? Para uma marca de cerveja é pouquinho, né? Mas para esse tipo de projeto é bastante coisa. Os downloads também, a gente tem um esgotamento rápido das 2.000 edições impressas de cada número, e os downloads já dobraram isso, né? Então a gente já tem mais de 6.000 downloads desse material.
E outra coisa foi a indicação da coletânea do número 1 e da número 2 para o HQ Mix 2013. O HQ Mix, assim, para simplificar, é como se fosse o Oscar Nacional dos Quadrinhos. Então a gente teve 2 indicações ao Oscar, né? Isso foi bem legal. A gente sabe que o trabalho de vocês não se resume apenas aos quadrinhos, né? Existe um trabalho social por fora, junto com a RPHQ. Isso era uma premissa do projeto, né? A preocupação da RPHQ, tem algumas preocupações na RPHQ. Primeiro, como os meninos colocaram ali, criar esse intercâmbio, né? Entre os artistas. Dar visibilidade para esse pessoal. Então, assim, quando eu montei a primeira lista de artistas, a história foi chamar ex-professores, chamar alguns colegas e chamar alunos, né? Então, pegar quem já era consagrado, quem não era conhecido ainda, tal. De repente, começou a aparecer mais gente pela internet. Então, vamos abraçar, vamos trazer mais gente. Virou de 20, virou 72, né? Outra preocupação é formar a molecada, né? E aí dá oportunidade para a meninada que está ali correndo atrás do prejuízo, né? Então a gente sempre se envolve, em cada edição a gente se envolveu com um centro cultural ou uma ONG educacional para trabalhar gratuitamente com a molecada. E aproveitando, fazendo um gancho, as pessoas mais jovens hoje em dia se interessam por quadrinhos? Você vê que existe alguma... Eu acho que pessoal muito, tá atrás? Cara. Acho que muito. A gente teve aí um período muito legal de quadrinhos nos anos 90, né? Que quadrinho ficou claramente quadrinho adulto, né? Não era mais tão infantil. Depois disso você tem uma curva de crescimento do mangá, né? Então muita gente tá... Que nem o menino fala, né? Depois eu gostei dos Cavaleiros, né? E agora a gente tem uma retomada do quadrinho, não só do quadrinho arte, né? Mas também do quadrinho alternativo. Está crescendo muita coisa no Brasil mesmo, as publicações alternativas. E a molecada está indo atrás, né? O pessoal está indo atrás. E a RPHQ vai acompanhar esse crescimento? Vai ter mais edições da revista ou é só uma trilogia mesmo? Era para ter uma só, né? A revista era para ser uma só. Aí um jornalista me perguntou: o que vocês vão fazer agora? Está fazendo sucesso. Falei: faremos uma trilogia. Imagina, né? E acabou virando, né? Agora a gente quer dar um tempo nesse formato. Assim, a gente já fez uma edição solo, que foi a Malu, né? Foi um trabalho que eu acabei assinando, que é uma pesquisa em cima de transexuais tal, e através dos depoimentos desse pessoal a gente fez a HQ de 44 páginas, é uma graphic novel, né? Pretendemos lançar uma outra agora, que é do Wilson Gandolfo, um trabalho que tem a ver com Copa do Mundo, periferia, estamos tentando viabilizar esse. E a ideia é também fazer um projeto um pouco mais ambicioso, que envolva mais a internet e com mais gente participando, né? Que seria um trabalho até de mais volume e tal. Mas esse formato da coletânea, acho que está na hora de dar um tempinho, sabe? Ficou legal, 3 está de bom tamanho, deixa aquele gostinho de quero mais. Talvez a gente retome, ou talvez alguém pegue e fale: não, esse cara está demorando muito, vamos fazer a gente mesmo, né? Que é o legal. Infelizmente o nosso tempo acabou aqui. A gente agradece a sua presença no TVT, agradece o pessoal de casa que acompanhou. Para finalizar, eu gostaria de fazer um pedido. Gostaria que você desenhasse alguma coisa pra gente encerrar com a sua arte aqui no TVT. Vamos embora.